Bem, pessoal, vamos fazer uma revisão bem rápida, né? Porque vocês já viram isso em instalações elétricas, né? A intenção é dar para vocês um tutorial para que vocês consigam desenvolver projetos de instalações elétricas no estado de Pernambuco, ok? Então vamos fazer uma dinâmica bem rápida, acelerada, para que a gente consiga aproveitar o maior tempo possível, tá? Então, na verdade, aqui tem uma série de definições, tá? Que eu vou deixar aqui para vocês lerem, é de fundamental importância vocês compreenderem, tá? Algumas questões filosóficas sobre o que é um projeto de instalações elétricas e do que ele trata e como ele é feito. Enfim, tem algumas coisas que a gente vai dar uma passada mais rápida, tá? Então, de uma maneira geral, o projeto de instalações elétricas compreende a RT, memorial de cálculo, conjunto de plantas, esquemas e detalhes, especificações, quadros, né? Quadros de distribuição de cargas, diagramas unifilares, detalhes, né, de certas partes da instalação e lista de materiais. Professor, é isso tudo? É isso tudo. Tá? Quem trabalha nessa área, tá, e que faz literalmente projetos de instalações elétricas, eles geralmente utilizam softwares. Né? Não qualquer tipo de software. Na verdade, são softwares, né, muitas vezes integrados com outros tipos de saídas de software, né, que faz toda uma, que dá toda uma condição de trabalho muito melhor. Né? Então, esses softwares hoje em dia são realmente poderosíssimos. Tá? Eu, particularmente, sou fã da AutoQI nesse sentido. Eles têm um conjunto de softwares muito, 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 muito bom, tá? E que faz assim tudo que o engenheiro, né, projetista precisa fazer. Tá? Tem vários outros que fazem também, que são muito bons, tá? Cada um tem seu preço, né? Existem N possibilidades de mercado, tá? E realmente só vale a pena para quem literalmente trabalha nessa área, tá? Se é um projeto esporádico que você pega e tal, então realmente faça uma planilhazinha eletrônica que resolve da mesma forma. Contudo, aí você precisa, né, conhecer, né, todo o arcabouço de normas, tá, e orientações para que vocês consigam desenvolver. Quando a gente faz uso de um software, normalmente ele já tem, né, tudo incluso, ele ajuda literalmente a você saber. Contudo, você precisa também ter um conhecimento prévio para que você consiga operacionalizar o software. Tá? Eu falei para vocês o exemplo, né, que uma pessoa estava fazendo um projeto de instalações elétricas, né? Então, o projeto indicava para que fosse um projeto monofásico e ele montou um quadro de distribuição com disjuntores todos trifásicos, ou seja, ele não entendia a saída do programa. Então, perceba que é uma coisa, né, que é base, tá? E que literalmente vocês precisam entender para que não cometam esse tipo de erro, tá ok? Bom, eu particularmente eu fiz a minha planilhazinha eletrônica, tá? Então, toda estruturadozinha, com todas as correções, tá? E aí, quando eu sento para fazer a minha planilha eletrônica, tá? Às vezes eu passo 15 dias para fazer uma planilha eletrônica. Para quê? Para que eu não precise mais estar lendo, né, certos detalhes normativos e tudo mais. Por quê? Porque já está tudo incluso dentro da programação. Tá? Só para lembrar vocês, tá? Todas essas normas de instalações elétricas elas estão passando por um processo de atualização. Então, literalmente, o que a gente pode discutir hoje pode não valer no ano que vem, que é o ano que vai sair a nova normativa com novas atualizações sobre o projeto de instalações elétricas. Tá? Então, estejam atentos, porque algumas coisas vão mudar. Inclusive, um dos itens que está previsto nessa mudança e que eu acho que nos fortalece enquanto engenheiros, que é a questão da instalação
predial, nós, técnicos, assumindo a responsabilidade perante a fornecedora, que é a CELP. Então, a CELP vai exigir, a princípio, está rolando essa história, não sei se vai vingar realmente, tá? Que, por exemplo, a CELP, para ela instalar a energia na casa, ela vai solicitar ao proprietário que indique o responsável técnico pela instalação. Isso por quê? Né? O mau instalador vai lá e faz o quadro. Tá? Algum problema de instalação na rede, entra dentro da residência, né, por sobrecarga ou por qualquer outro tipo de falha, né? E aí, né, sempre tem problema de queima de equipamento e tudo mais, então tá rolando esse zum que eles vão exigir, né, além do projeto, né, a instalação. Então, vai existir a figura do responsável. Tá? Então, eu acho que é uma coisa que realmente, né, vem a contribuir para a valorização do profissional. Tá? E é preciso que vocês realmente entendam de instalações. Tá? De instalações e principalmente de elétrica. Tá? Então, aqui tem um conjunto, né, que integra aí, né, todo o arcabouço aí filosófico que tem que conter um projeto. Aí está tudo escrito, tudo bem discriminado aí, tá? Aqui, né, no slide, tá? Simbologia, tá? Hoje, a simbologia utilizada, ela está utilizando aqui, ó, essa daqui, tá? Uma simbologia nova, tá? No padrão, se eu não me engano, americano, tá? Mas, como está sofrendo o processo de atualização de norma, então pode ser que também a simbologia mude. Tá? Existem empresas que têm a simbologia própria, tá? Então, enfim, tá? Então vamos ficar atento também para a mudança de simbologia, tá? Já que tem previsto aí, né, nova atualização também nesse assunto, tá? Tá aqui uma tabelinha, tá? Só para ilustrar, né? Então, na verdade, precisa realmente ver aí o padrão aí do software ou mesmo que vocês vão utilizar, tá? Se quiser utilizar esse padrãozinho aqui para tomada, tá? Não tem problema, tá? Pode utilizar, eu estou muito acostumado a utilizar esse padrãozinho aqui, tá? Não tem problema nenhum, tá? Normas técnicas, né? Então, nós temos aqui a BNT 5410, tá? Que a gente está utilizando aqui para a confecção dessa aula, é a versão corrigida de 2008, tá? E também o arcabouço aí, fornecido aí pela CELP, tá? Que fornece aqui esse manual aqui da própria CELP, tá, para instalação. Tá? Então, é interessante que vocês tenham esse manualzinho aqui, vocês tenham posse desse manual, tá disponível no site para vocês baixarem. Tá? Esses 3 volumes aqui, eles ajudam muito, tá, na questão da entrada do fornecimento de energia. Tá? Critérios para elaboração de projetos de instalações elétricas. Então, na concepção do projeto, deve estar atento a pelo menos 3 critérios no que se refere à utilização das instalações projetadas: acessibilidade, flexibilidade e reserva de carga e confiabilidade. Então, isso são critérios, né, que aí a gente precisa sempre estar colocando dentro dos projetos de instalações elétricas. Tá? Aí tem aqui informações preliminares também, tá? Com algumas informações, tudo isso aí vocês leem aí depois, tá? Vamos acelerar para a gente ver toda a parte de cálculo, tá? Então, quantificação do sistema. Então, com os dados obtidos nas informações preliminares e de posse das normas técnicas aplicáveis, no caso da NBR 5410, o projetista estará em condições de fazer um levantamento da previsão de cargas do projeto em termos de quantidade, de ponto de utilização, quanto da potência nominal dos mesmos. Tá? Então, o que é que a gente vai fazer? Né, que vocês já estão acostumados, né? Previsão de tomadas, previsão de iluminação, tá? Previsão de cargas especiais, tá? Que estão em destaques aqui no item C. Bom, determinação do padrão de atendimento.
Tá? Então, após a quantificação do sistema, o projetista determinará a demanda de cada consumidor do edifício e sua respectiva categoria de atendimento, conforme os padrões da concessionária. Determinará, igualmente, a provável demanda do edifício e o padrão de sua entrada de serviço. Tá? Pessoal, isso aqui a gente vai ver. Tá? É importantíssimo. Isso por quê? Porque implica em uma atividade de construção civil. Tá? É preciso a gente atender ao padrão de entrada que a concessionária requer. Tá? Então, a gente vai calcular, né, a potência, né, a potência provável, né, e aí vocês já entendem por que ela é provável, né, porque se a gente pegasse a potência calculada, sairia superdimensionado, né, então é uma demanda provável. Tá? Então, isso aqui a gente vai ver toda essa parte aqui. Tá? Então, outras condições aqui, né, de questão de desenho de plantas, né, para que tudo isso atenda aí aos projetos de instalações. O dimensionamento, né, que fica incluso aí o dimensionamento dos condutores, tubulações, dispositivo de proteção e dos quadros. Tá? Quadros de distribuição e diagramas. Nós temos o quadro de distribuição de cargas, diagramas unifilares, diagrama de força e comando de motores e o diagrama unifilar geral. Tá? Para quem utiliza software, né, na verdade, quando você termina, ele já monta tudo, né, já fica tudo do jeito, literalmente, de apresentar para o cliente. Aí, outros detalhes, né, como a elaboração de detalhes construtivos, memorial descritivo, né, tá tudo explicadinho aqui, tudo direitinho, como é que um projeto de instalações elétricas deve ser formulado, ok? Sim, toda essa parte aqui, para quem usa software, tá, ele já faz tudo isso direitinho. À medida que você faz o projeto, ele já sai dissecando todas essas possibilidades aí e já sai elaborando tudo isso, tá bom? Bom, a previsão, Eriton, é que essa atualização saísse em 2021, tá? Essa é a previsão. Como teve a pandemia, tá? Talvez alguma coisa aí venha atrasar. Essa daqui é a norma, a nova. Eu não estou sabendo de nenhuma atualização que esteja vigente, tá ok? Mas aí eu posso dar uma conferida nisso aí, tá bom? Ela saiu quando? Tu já está sabendo? Manda para mim pelo Zap, porque aí eu já dou uma olhada nela, tá bom? Manda pelo Zap, porque aí fica melhor, porque lá eu consigo ver, tá bom? Valeu aí pela atualização. Valeu. Bom, de qualquer forma, tá? Ela não deve ir em contra tudo isso que está sendo colocado aqui, tá? Ela provavelmente ela deve dar uma abertura a questões relacionadas com instalações, com novas atualizações de novos equipamentos, como por exemplo luminárias de LED ou algumas coisas nesse sentido, tá? Acho que Ayrton falou mais alguma coisa aqui, deixa eu dar uma olhada. Pronto, beleza. Depois eu também vou dar uma lida e qualquer coisa eu faço alguma atualização aqui para vocês, tá? Inclusive, ela tem uma parte que era bastante interessante, tá? Sobre questão de que tem algumas coisas na norma que era só assim que não eram obrigatórias, né? Elas indicavam a utilização, mas que provavelmente nessa nova atualização da norma, tá? Aí já seriam realmente obrigatórias. Vamos ver, vamos ler com calma para ver se realmente ela passa a ter o grau de obrigatoriedade em alguns itens, tá? Mas com certeza ela vai vir com um grau de restrição cada vez maior, tá? Com o uso de DPS, tá? Provavelmente passando a ser obrigatório, né? Enfim, tá? Vamos ler, depois eu trago a atualização aí para vocês. Bom, aqui nós temos o complemento, tá? Das questões teóricas, tá? Então, para quem faz aí o projeto de instalações elétricas, então é importante vocês tirem a questão da RT, tá? Para que você passe a ser legalmente o responsável técnico, tá? Tem o ônus e tem o bônus, né? Que aí você também passa a responder, né?
pela questão da responsabilidade envolvida na instalação, né? Quer dizer, na instalação não, no projeto, né? Melhor dizendo, tá? Questão de aprovação da concessionária, na verdade, a concessionária tem todo o interesse, né, de fazer a instalação dentro da sua residência, quer dizer, fornecer energia para a sua residência, tá? E muitas vezes eles não colocam empecilho quanto a alguns critérios técnicos, tá? Por erro ou falha, por exemplo, da própria entrada de energia. Contudo, existem alguns instaladores que são mais, que o pessoal fala, fulano é chato porque ele foi instalar e de repente viu que a instalação não era suficiente conforme a norma e não instalou, e aí o cliente achou que o camarada era chato. Tá? Então, assim, vamos ser, né, bastante justos, né, nessa condição. Então, se o instalador, né, encontrou algum problema, então vamos fazer análise para saber se realmente o problema existe. Para vocês só terem uma ideia, tá? Então, aquele visorzinho, tá, onde a gente faz a leitura, existe uma previsão também, tá? Uma indicação no padrão de fornecimento para que ele tenha uma altura máxima. Tá? Então, se eu não me engano, é 1,60 m, tá? Então não é qualquer altura que serve para você coloque lá o quadro de medição. Tá? Então é tudo muito bem estruturado para que a normativa ela seja seguida. Tá? Bom, previsão de cargas de instalação elétrica. Tá? Aí existem vários métodos para o cálculo de iluminação. Tá? Aí nós temos pela carga mínima exigida pela norma, método dos lumens, método das cavidades zonais, método ponto a ponto, método dos fabricantes, né, que tem alguns fabricantes que desenvolvem formas exclusivas, né? Então, inclusive eu acho que João estava tá ensinando para vocês o método dos lumens, né? Para fazer o dimensionamento pelos lumens agora, né? Para o trabalho, tá? A gente vai fazer por esse aqui, tá? Pela carga mínima exigida pela norma, ok? E aí, pela norma, ele diz o seguinte, tá? Para cada cômodo deve ser previsto pelo menos um ponto de 100 VA. Para cômodos com área igual ou superior a 6 metros, deverá ser previsto uma carga mínima de 100 VA para os primeiros 6 metros, acrescido de 60 VA para aumento de 4 metros quadrados. Então, depois a gente vai ver um exemplozinho, né, com essas formulações matemáticas aqui, para que vocês não tenham nenhum tipo de dúvidas contra isso. Né? Se bem que vocês já viram isso com o João lá, né, mas aí pelo menos vocês vão ver novamente. Então, tomadas de uso geral ou simplesmente TUG, né? Então, quantidades previstas, né? Em banheiro deve ter previsto pelo menos um ponto de tomada, né? E próximo ao lavatório, justamente para que você tenha a possibilidade de usar algum tipo de equipamento, né? Como, por exemplo, um secador de cabelo, ou um equipamento elétrico, né? Como um presto-barba, uma coisa parecida, né? Em cozinhas, né? Que aí tem um centralizador de cargas, né? Copa cozinha, área de serviço, cozinha, cozinha área de serviço, né, quando é tudo integrado, lavanderia e locais análogos, deve ser previsto no mínimo um ponto de tomada a cada 3,5 metros ou fração de perímetro, né, sendo que acima da bancada da pia deve ser previsto no mínimo 2 tomadas de corrente no mesmo ponto ou em pontos distintos. Então perceba que a gente está entrando num requisito técnico de colocação, de definição de colocação. Não é só a questão da disponibilização da potência. Tá? A gente tem que cumprir certas regras quanto à disposição no ambiente. Tá? Então, pessoal, isso é muito carente de profissional nessa área. Tá? E muitas vezes, tá, pessoal, a gente tem uma bancada, sei lá, está previsto no projeto uma bancada sei lá, de 40 centímetros, então tem uma previsão de tomada ali, então ela tem que ser muito bem localizada, tá? Para que o requisito técnico ele seja muito bem colocado, tá? E aí é a qualidade do nosso serviço, né, sendo posto, tá? Na altura certa, na altura adequada. Oi? Alguém? Vai ser um exemplo.
É Anderson que está falando. Se o Oi, pode falar. cliente, no caso, solicita alguma instalação de tomadas que seja fora do padrão que exige, o padrão mínimo, a pessoa tem que fazer ou não pode? Veja só, a gente está falando de ética profissional, tá? A gente tem que garantir a segurança do cliente, tá? Então, assim, o cliente está pedindo, você explica. O cliente está exigindo, aí é diferente. Aí você tem que fazer aí o seguinte pensamento. É o seu nome que está em risco. Se você abrir um RT e está em seu nome, você é responsável por aquela instalação. Se você está, por exemplo, colocando instalação, por exemplo, numa área que tem uma central de gás, por exemplo, né? Uma instalação elétrica indevida, tá? É você, é o seu nome e sua implicação que está lá. Ah, ocorreu um acidente, explodiu. Você pode ser penalizado civilmente e criminalmente, tá? Então, assim, é preciso pensar e ver caso a caso o que você está se referindo, tá? É sempre um pensar, tá? Por exemplo, vocês viram lá que, por exemplo, instalações hidráulicas, né, que existe uma previsão de colocar o registro a 1,80 m. É uma indicação, tá? Uma indicação de altura, a 1,80 m. Mas se o cliente chega e diz, eu quero que ele fique escondido aqui dentro dessa bancada, tá? Tem algum problema? Não, é uma função, né? Você pode explicar, ó. Não, ó, aqui é uma condição ergonômica, é melhor que ela seja aqui, mas se de repente tem toda uma programação de movelaria, né? Porque a gente sabe hoje que tem móveis planejados, né? E percebam que quando a gente está fazendo instalações em cozinha, é necessário a gente ter acesso à condição dos móveis planejados. Por quê? Para que a gente disponibilize a energia no ponto de consumo. Tá? Então perceba que é preciso a gente estar antenado com esse tipo de coisa. Não é só sair distribuindo tomada, né, dentro do cômodo sem saber onde é que vai ser a cama, sem saber onde é que vai ser o armário, sem saber qual vai ser a distribuição dos móveis no ambiente. Tá? É preciso que a gente atenda o ponto de consumo. Tá? E aí precisa a gente ter essa reflexão. Tá? A gente só vai conseguir entregar um bom trabalho quando a gente entregar um bom trabalho com qualidade técnica de segurança e quando a gente consegue atender os pontos de consumo com ergonomia e com eficácia, tá? Com o menor consumo possível e atendendo os previstos normativos. Ok? Eu não sei se eu consegui explicar, mas é basicamente isso a minha visão sobre a nossa responsabilidade técnica. Bom, em varandas, né, deve ser previsto pelo menos um ponto de tomada, tá? E aqui tem uma informação, tá? Admite-se que a instalação, tem um errozinho aqui, né? Próximo ao seu acesso, quando sua área for inferior a 2 metros quadrados ou ainda quando sua profundidade for inferior a 80 centímetros. Então, perceba que é uma condição que você pode trazer para dentro da residência, ou seja, que não fique na parte externa da varanda, tá? Mas que você consegue fazer qualquer tipo de atendimento, porque essa tomada vai estar sendo disponibilizada próximo à área da varanda. Tá? Em salas e dormitórios, devem ser previstos pelo menos um ponto de tomada para cada 5 metros ou fração de perímetro, devendo este ponto ser espaçado tão uniformemente quanto possível. Então, perceba que a gente tem pontos críticos aqui no item B e no item D. Então, quando a gente tem, por exemplo, instalação na sala, a gente tem uma série de equipamentos concentrados, né? Por exemplo, a gente tem a TV, a gente tem um equipamento de TV de assinatura, a gente tem um equipamento de som, a gente tem vários equipamentos integrados que estão ali, né, e que por estarem ali a gente tem que disponibilizar, né, a energia para o atendimento desses pontos de utilização.
é interessante quando a gente conhece, né, a necessidade do cliente, mas quando a gente não conhece a necessidade do cliente, que a gente, né, faça as instalações, né, já prevendo, né, uma concentração de cargas no local destinado para, por exemplo, a televisão, né, como também um ponto de antena, né, de antena parabólica, né, que a gente deixe tudo isso muito direitinho para que quando o cliente chegue para morar, tudo isso esteja preparado para receber, né, sem ter que, literalmente, ter que reformar a casa novamente. Tomadas de uso geral, né, o TUG, né, quanto à quantidade, né, um ponto de tomada, primeiro aqui, né, em cada um dos demais cômodos e dependências de habitação deve ser previsto pelo menos um ponto de tomada se a área do cômodo ou dependência for igual ou inferior a 2,25 metros quadrados. Admite-se que esse ponto seja posicionado externamente ao cômodo ou dependência a até 80 centímetros, né, do máximo de sua porta de acesso. Um ponto de tomada se a área do cômodo ou dependência for superior a 2,25 metros quadrados ou inferior a 6 metros quadrados. Um ponto de tomada a cada 5 metros ou fração de perímetro se a área do cômodo ou dependência for superior a 6 metros. Então, tudo isso não é novidade, vocês já viram lá, né, na disciplina de João, tá? Que a gente está fazendo aqui é uma revisão e acrescentando aí, né, novas informações, né, ou não, né, diante do que já foi dito, ok? Alguém abriu o áudio? Alguém tem alguma coisa a falar ou a perguntar? Não? Ok, beleza. Então, a gente viu, né, em relação a quantidades, né? Então, vamos ver em relação à potência. Tá? Em relação à potência, né, em banheiros, cozinhas, copas e locais análogos, no mínimo 600 VAs por ponto até 3 pontos de tomada. Tá? E 100 VAs por ponto de tomada para os excedentes, considerando, né, cada um dos ambientes separadamente. Então, se, por exemplo, você tem uma cozinha que é muito grande, né, então você considera para as 3 primeiras tomadas 600 VAs, né, e o restante das tomadas, né, 100 VAs para as outras tomadas. Tá? Quando o total de tomada no conjunto desse ambiente for superior a 6 pontos, admite-se que o critério de distribuição de potência seja de, no mínimo, 600 VAs por ponto de tomada, até 2 pontos, e 100 VAs por ponto para os excedentes, sempre considerando cada um dos ambientes separadamente. Então, perceba que aí, né, são informações normativas, tá? Que aí a gente tem que tá sempre garantindo, né, essa condição da questão da potência disponível, tá? Então, não que necessariamente ele vá utilizar um equipamento que consuma essa potência, tá? Mas que a gente tem que, naquele circuito, disponibilizar essa potência para a utilização dos equipamentos, ok? Então, normalmente, tá? Eu, por exemplo, tá? Normalmente nessas áreas de cozinhas, tá? A depender do porte da cozinha, eu sempre destino 2 ou 3 circuitos exclusivos para a cozinha, tá? 2 a 3 circuitos exclusivos para a cozinha, tá? Então, nos demais cômodos, no mínimo 100 VA por ponto de tomada. Tá? Aí, as tomadas de uso específico, né, que são as TUs, né, que aí, né, a gente tem sempre que estar analisando o manual, né, quando a gente já existe uma previsibilidade aí do equipamento a ser instalado, né, então a gente precisa estar consultando manuais, né, ou consultando aí a própria norma, que a norma já dá uma quantidade de equipamentos específicos, né, para que a gente veja a potência a ser instalada, para que a gente consiga atender o ponto, né, com a disponibilização específica do circuito, tá? Então, a quantidade de TUs é estabelecida de acordo com o número de aparelhos de utilização, né, normalmente definidos em projetos, tá, com corrente nominal superior a 10 amperes. Então, se a potência do equipamento fornecer uma corrente nominal
superior a 10 amperes, então ele é considerado, né, de uso específico, ok? E, normalmente, tá, em questões de projeto, tá, como a gente tem, a gente recebe 220 volts, né? Então, normalmente, a gente faz a distribuição dos circuitos elétricos de forma a garantir circuitos menores, tá? De até 10 amperes, tá? O ideal é que a gente mantenha esse critério, porque aí a gente garante a segurança, a segurança energética da casa, tá? Bom, essa daqui é a aula 18, vamos iniciar a aula 19, tá? Sem perder muito tempo, tá? Então, a aula 19, né? Aí aqui eu trouxe aqui um exemplozinho, né, daquela questão, né, da questão da iluminação, né? Que eu falei que tinha a fração, né? Então, a consideração da fração. Então, aqui nós temos, por exemplo, a sala e aqui tem as dimensões. Dentro das dimensões, aí perceba que a área deu 9,91, tá? Então, a gente divide em áreas de 6 metros, né? E aí, né, quando for inferior a 4, né, a gente desconsidera, né? Então, aqui, a gente desconsiderou aqui esse valorzinho. Então, aqui, ó, superior a 6 metros, a gente dividiu aqui em 4 metros, então aqui pegou 100 VAs, aqui pegou 60 VAs, né? A parte aí que não completa aí os 4 metros, então ela é descartada. Então, apenas um exercíciozinho, tá? Para a gente ver essa questão aí da parte complementar. Então, tá aqui a potência do ambiente, ó, 160 VAs. Bom, as TUGs, aí eu trouxe aqui um quadro resumo, tá? Só para simplificar, tá? Só para simplificar aí a questão aí das questões relacionadas aí com as potências instaladas das tomadas de uso geral, tá ok? Aí tem algumas informações que foram trazidas justamente lá da norma, tá? Quando a gente vai fazer o cálculo da potência instalada, a gente faz uso de uma tabela parecida com essa daqui, tá? A gente coloca as dependências, tá? Coloca aqui a área e o perímetro, define a potência necessária para a iluminação, vê aí a quantidade de tomadas de uso geral, né? Coloca aí as tomadas de uso específico, tá? De tal forma que a gente tenha a condição aí, né, de começar o desenvolvimento dos cálculos de instalações. Bom, questão de potência elétrica, né? Eu acho que vocês já viram aí o que é a potência aparente, o que é potência reativa e potência ativa, né? Não vou estar dando maiores explicações sobre isso, já que vocês já viram aí a questão, esse tipo de questionamento lá em instalações elétricas. Mas aí, né, tem algumas informações que vocês podem estar revendo, tá? Então, aqui, né, trazendo aí a questão da potência ativa reativa, todo mundo utiliza essa questão aqui do copo de chopp, tá? Onde aqui o chopp em líquido é sempre colocado como energia aproveitável, que dá a entender, né, que aqui é o que você toma, né? E aí a energia reativa, que seria a espuma, né, na verdade, seria considerado como sendo a energia desperdiçada, né? Mas para um bom entendedor de chopp, a gente entende que na cerveja tudo se aproveita, né? Que na verdade não dá para desperdiçar nada, né? Bom, aí pela definição Já tá dando a vontade já. pois é, daqui a pouco, né, a aula acabar e a gente, cada um, né, decide aí o seu destino. O meu, de repente, pode até ser esse mesmo, tá? Bem, o fator de potência, né, que é o cossenozinho de φ, então para projetos residenciais, né, normalmente a gente utiliza esse padrãozinho aqui, tá? 1 para iluminação e 0,8 para tomadas de uso geral, tá? Então, alguma explicaçãozinha aqui, né, complementar, ó, quando o fator de potência é igual a 1,
né? Significa que toda potência aparente é transformada em potência ativa, ou seja, energia aproveitável, né? A energia transforma em luz, tá? Por exemplo, né? Isso acontece nos equipamentos que só produzem resistência, como chuveiro elétrico, torneira elétrica, lâmpadas incandescentes, fogão elétrico, entre outros, tá? Bom, aqui está um exemplozinho de uma casa. Não se preocupe com isso, tá, pessoal? Na última aula, a gente vai desenvolver o projeto elétrico de uma residência todinha, tá? Utilizando esses mesmos critérios aqui, tá? Por isso que eu estou falando para vocês que é um tutorial. Por enquanto, a gente está explicando as coisas, mas depois a gente vai ver um projeto elétrico todinho pronto, utilizando esses mesmos critérios, ok? Então, o que é que a gente vai precisar? A gente vai precisar definir a potência ativa, que são as TUs, e a potência aparente, que é as TUGs mais iluminação. A potência aparente é definida como sendo 1, né, que é o fator de potência multiplicado pela potência de iluminação, mais 0,8 multiplicado pela potência das TUGs. Tá? De tal forma que a potência total vai ser a potência aparente mais a potência ativa. Tá? Depois a gente calcula tudo isso, tá, pessoal? Esse exemplozinho tá sendo referido aqui. Tá? Então, aqui, ó, 1 para a potência de iluminação. Então, eu vou aqui, cadê potência de iluminação? Ó, 1080, multiplico aqui por 1. 0,80, multiplico aqui pela potência disponibilizada aqui pelas TUGs, né? Mais a potência ativa, que é a potência aí destinadas para as TUs, né? Que é aqui 12.100. Então, de uma maneira bem simples, a gente calcula aqui a potência total, tá? Então, após o cálculo da potência total instalada, determina-se o tipo de fornecimento, a tensão de alimentação e o padrão de entrada. Então, é basicamente isso que a gente vai fazer, tá? No projeto de instalações. A gente vai calcular a potência total, né? E aí a gente vai ter condição de dizer, ó, o padrão de entrada de energia é esse, é trifásico, é monofásico, né? Qual o diâmetro da entrada, do fio da entrada de energia, né? do positivo, do neutro, do terra, tá? Qual o diâmetro do eletroduto, quais são os equipamentos os equipamentos não, os equipamentos mesmo que eu vou precisar utilizar, tá? Para fazer a entrada de energia, enfim, tá? A partir dessa informação que a gente consegue começar os cálculos aí para definir o padrão de entrada, tá? Pessoal, está faltando menos de 10 minutos, tá? Mas aí a gente aproveita a aula inteira, tá? Então, de acordo com aquele manualzinho da CELP, que eu falei para vocês, tá? Então, quem quiser, procura lá dentro do portal da CELP, tá? Lá eles disponibilizam justamente esse manual lá com todos os anexos, tá? Para que a gente consiga entender melhor isso que está sendo dito aqui, tá? Então, a ligação de edificação de uso coletivo com mais de 5 unidades consumidoras ou carga instalada superior a 50 kilowatts deve ser precedida pela análise e liberação de um projeto elétrico elaborado conforme as recomendações da distribuidora. Tá? Pode ser dispensado o projeto elétrico para edificações de múltiplas unidades consumidoras, predominantemente residenciais de baixa renda, se o total da carga não superar 25 kW, tá? E o número de unidades consumidoras não superar 10 unidades. Bom, de uma maneira geral, tá? Fornecimento aí de energia, tá? Que a gente vai receber, né? Fornecido aí pela CELP, né? Vai vir nesse padrão 380, 220, tá? Quando trifásica, 220 quando monofásica, na frequência de 60 Hz. Devendo ser obedecidos os seguintes limites para carga instalada. Então, você dimensionou, né, a quantidade de carga instalada, aí você vai definir qual o tipo de instalação que vai ter na casa, tá? Se é monofásica ou trifásica. Aqui no estado nós só temos esses dois tipos, tá? Tem estados que tem a bifásica também, tá? Mas aqui no estado a gente não tem
a bifásica. Então, no estado aqui, a gente só tem a possibilidade de instalação monofásica, ou seja, um neutro aterrado, fase neutro, com carga instalada menor do que 15 watts, ou 15 quilowatts, tá? E se for, tá, superior a 15, né, e inferior a 75, aí a gente tem a condição de instalar a energia trifásica. Só para entendimentos, tá, pessoal? Se sua conta dá acima de R$ 100, tipo R$ 100 alto, então sua residência deveria ter sido contemplada com energia trifásica, tá? Por quê? Porque é mais econômico, não a instalação, mas o consumo. Por quê? Na energia, né, parte do consumo da energia, né, é consumida para esquentar o próprio cabo, tá? A energia acaba esquentando o cabo. E esse consumo de energia, né, acaba, né, representando, né, aí um adicional de consumo aí na residência, tá? Então, algumas residências que são muito grandes, tá? Utilizam instalação do tipo monofásica, quando na verdade deveriam estar sendo recebendo energia trifásica. Então, se você tem, né, ar-condicionado, 2 ar-condicionados instalados na casa, tenha certeza aí, né, que na verdade você necessitaria aí de uma condição de fornecimento trifásico, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Então, cada edificação é ligada através de uma única entrada de energia e um só ponto de entrega. Caso o consumidor tenha carga menor do que 15 kW, mas queira ser atendido por rede trifásica, pode. Tá? Então, de repente, ele tem uma previsão de um complemento, né, de aumento, né, da residência, enfim. Se ele Mas de quiser todo, preferir, Pacelli, sim. de todo jeito, no caso a trifásica é o método mais econômico. Por exemplo, se eu estou numa casa que eu não vou ter ar-condicionado, chuveiro elétrico, e ela é trifásica, é aconselhável voltar para monofásica ou pode ficar na trifásica, que vai ser a mesma coisa, questão do consumo? Veja só, o que é que a gente tem, tá? Em relação... Deixa eu só voltar para a questão da conta, tá? Sempre tem uma conta mínima. A conta mínima da conta monofásica, ela é mais baixa. A conta mínima da conta trifásica, ela é um pouco mais alta. Tipo, você viajou, a casa ficou fechada. Se sua energia é trifásica, você vai pagar um pouco mais do que se ela fosse monofásica, porque ela cai na condição mínima, né? Vocês sabem também que na Compesa tem essa condição da conta mínima, né? Consumiu, não consumiu, tem a condição mínima, você paga, né? Porque está disponibilizado para você, tá? Vamos imaginar agora a questão mais técnica, né? Questão de consumo, né? Então, se você tem, por exemplo, um chuveiro elétrico de uma alta potência, né? O que é que ele faz? Então, como ele tem uma potência bastante elevada, então a disponibilização da energia, né, pelo fio, ele faz com que haja um desperdício de energia alto, porque ele acaba transformando, né, energia de trabalho propriamente dito, tá, em energia sendo desperdiçada para o aquecimento do fio, tá? E isso há um acréscimo, né, do desperdício. Tá? Então, assim, é mais caro você fazer uma instalação trifásica na residência, porque você vai utilizar, de repente, mais cabos. Por exemplo, você vai instalar o padrão de entrada trifásico, você vai precisar, né, de 3 cabos para as fases e mais um para o neutro. Tá? Normalmente, sei lá, de 6 milímetros, ou de 10 milímetros, ou de 16 milímetros. Tá? Então, perceba que você vai fazer tudo com 4 cabos. Então, você vai gastar muito mais para você fazer a instalação, mas o seu consumo vai ser menos desperdicioso. Acho que inventei essa palavra, viu? Não sei se ela existe não, tá? Mas ela vai se perder menos, tá? Ela vai fornecer trabalho e menos desperdício. Ok? Era isso que você estava Ok. perguntando? Isso, era isso mesmo. Pronto.
Aí você perguntou, vale a pena voltar para monofásica? Só se você tiver essa condição. Tá? Você tem trifásico, mas você não usa, não tem um consumo, você viaja muito, sempre cai na condição mínima. Então, se você cai na condição mínima, então de repente você pode solicitar a mudança para monofásica. Mas aí você vai pagar uma taxa, sei lá, talvez você pague uma taxa aí a CELP, eu não tenho certeza. Tá bom? Mas, assim, essa definição inicial ela é importante porque você define o tamanho do quadro do relógio. Tá? Então, essa é uma questão importante. Você não pode instalar um quadro para colocação do relógio monofásico e querer que a CELP instale faça uma instalação trifásica, porque simplesmente não cabe. Tá? Não cabe. Então, é uma decisão. É trifásico, então você vai lá na loja de material de construção e compra o equipamento trifásico, tá? Para não dar erro, ok? Bom, é exatamente isso que eu estou falando aqui, tá? E daqui a pouco a gente vai ver que existem vários tipos de instalação. Então, o que é que você vai precisar? Então, você vai precisar de uma bengala, você vai precisar de uma cantoneira de aço, você vai precisar desse perfil aqui com um conjunto de roldonas, como é que se chama? Agora me faltou aqui o nome disso aqui, tá, pessoal? Bom, isso aqui, ó, a armação secundária com isolador, tá? Então, vai precisar de um desse, ou vai utilizar aquele com 3 ou 4, tá? Hoje a CELP, ela vem com um cabo só, né? Ela entrelaça os cabos, né? E aí, quando chega aqui, ela já sai com um sistema trifásico já aqui disponibilizando. Então, fica bem mais fácil, você pode utilizar de apenas uma roldana, né? Aqui para fazer a instalação, que aí você já começa a economizar. Mas todo esse padrãozinho aqui, ó, de bengala, de eletroduto, de definição de eletroduto, do que é que você vai precisar para fazer a instalação, tem todas nesse manual da CELP, tá? Inclusive tem uma tabelinha no final, tá? Que diz lá, tá? A lista de material que é preciso você comprar. Aí fica mais fácil que você vai lá na loja de material de construção e aí você adquire tudo que você precisa, tá? Porque você vai preparar essa parte, tá? Essa parte aqui da residência. A CELP vai chegar e vai fazer uso da sua entrada para fazer a instalação. Bom, essas figuras aqui, tá, pessoal? Elas são do manual da CELP, tá? Do manual da CELP. Então, lá tem vários tipos de fornecimento, tá? E aí eu estou apenas ilustrando com esse daqui, por exemplo, que é uma entrada de um edifício, tá? Onde aqui está o prédio, o poste aqui da Compesa, né? Inclusive tem uma colinha aqui para a profundidade que o poste tem que ter, né? Então, está aqui como deve ser o fornecimento e a entrega da energia no ponto de consumo, tá? Então, só por curiosidade aí para vocês visualizarem o tipo de infraestrutura que a gente precisa disponibilizar para a CELP e fazer esse tipo de instalação. Essa daqui, tá? Aqui numa determinada condição. Então, perceba que aqui a gente tem várias informações, tá? E aí a gente vai ver isso aqui também, tá? Então perceba que aqui nós temos aqui a questão do posteamento de fornecimento de energia e vamos analisar essa condição desse edifício do outro lado da rua, tá? Então aqui nós temos uma rua, nós temos um passeio aqui, tá? Então a definição dessa altura aqui de entrada de energia, ela é definida pelo parâmetro de passagem pela qual essa energia vai passar. Então, se aqui é uma rua, então ela obedece a uma condição mínima de 5,5 metros de altura. Então, aqui a gente tem que pensar mais ou menos aqui o desenvolvimento da curva, né? Então, não é bom a gente apertar muito aqui e deixar aqui para 5,5. Então, deixa
5,80 m, né, 5,60 m, né, dá uma folguinha justamente para que não passe nenhum caminhão aqui desavisado e arranque aí, cause um acidente, um problema aí para a instalação. Então perceba que nós temos vários tipos de formas de entrega. Perceba que aqui nós temos o passeio e imediatamente o edifício, tá? Que é uma condição aí, mas que pode não ser o tipo de edificação que vocês estejam fazendo, tá? Então, aqui, ó, padrãozinho de entrada, com energia aqui, ó, com ramal embutido, levando aí até o centro de distribuição de energia, tá? Uma outra condição aqui, ó, o posteamento do mesmo lado onde vai ter a edificação, tá? E aí o que é que vai fazer? Ó? Então nós precisamos aqui de um poste, tá? Aqui, como aqui no interior aqui dessa área existe um passeio, então existe a condição mínima que tem que ser colocada aqui de 3,5 metros para o fornecimento, tá? Então, também tem essa condição. Então, o mínimo que você pode deixar aí para entrega de energia, 3,5 metros, tá? Se houver passagem, aí daqui a pouco a gente vai ver quais são as condições aí da altura mínima, tá? Aqui uma outra condição de instalação, ela sendo colocada de forma subterrânea, tá? Então, ela vindo aqui por baixo, tá? Pessoal, vou aproveitar esse post aqui para explicar uma coisa para vocês, tá? Quando a gente vê, por exemplo, um poste, né, de alta, né, nós vemos aqui as três fases, né? Nós temos 3 cabos, 3 fases. Então, tem aqui a figura do transformador, né? O transformador faz a conversão da energia, né? E essa energia, ela pode ser fornecida aí diretamente para o consumidor. Então, de tal forma que existe a figura do neutro. Então, a figura do neutro, tá? Ela sofre um aterramento aqui, ó, um aterramento extra para o neutro, tá? De tal forma que a gente também precisa fazer o aterramento do neutro dentro da nossa unidade consumidora, tá? Então, por isso que quando a gente tem a entrada de energia dentro da nossa residência, nós temos a figura do aterramento. Então, aquele terra é para aterrar o neutro, tá? Então, quando a CELP vai lá fazer a instalação na entrada de energia, então ela puxa lá do relógio, né, o neutro, né, a entrada do neutro e faz o aterramento do neutro. É uma garantia extra, né, para que não danifique os equipamentos. Então, por isso que a gente faz esse tipo de aterramento. Além dele, a gente precisa aterrar o quadro de distribuição. Aí é outra coisa, tá? Que a gente também precisa fazer, ok? Bom, condições específicas do ramal de ligação aéreo, tá? Não cruzar terreno de terceiros ou passar sobre área construída, tá? Proibido. Entrar pela frente do terreno ficando livre de obstáculos e visível em toda a sua extensão. Ter comprimento máximo de 40 metros. Respeitar as legislações municipais, estaduais e federais, especialmente quando atravessar vias públicas ou áreas preservadas. Não ter emendas nem derivações. E aqui em relação à condição da altura do ramal. O ramal de ligação em baixa tensão deve manter as seguintes distâncias mínimas para o solo na pior condição de trabalho. Ou seja, né, você instalou, ele vai passar por uma distância muito grande e vai arquear. Então, você tem que garantir, né, a condição mínima, né, 6,50 m no ponto mais baixo, tá? Então, 6 metros, se você for fazer travessias de ferrovias, tá? Não eletrificadas ou eletrificáveis. 7 metros em travessias de rodovias.
5,5 metros em ruas e avenidas, 4,5 metros em local de passagem de veículo, 3,5 metros em locais de circulação exclusiva para pedestres e 4,5 em vias exclusivas de pedestres em áreas rurais. Então, percebam que a gente tem que garantir aí pelo menos essa altura mínima aí de 3,50 metros, tá? E os demais, a gente tem que ver a condição, né, ao qual a unidade receptora aí de energização, qual é a condição ao qual ela se encontra. Cálculo da demanda, tá? Funcionamento de instalação elétrica é variável em função da potência elétrica que está sendo consumida naquele instante. Muitas vezes varia ao longo do dia e muitas vezes de acordo com as estações do ano. Assim, caso a especificação de entrada de energia fosse feita pela carga de potência instalada, né, em vez da demanda, haveria um superdimensionamento de todos os elementos da instalação da entrada de energia, elevando os custos. Então, sempre quando a gente fala de instalação elétrica, a gente fala de demanda provável, tá? Justamente por conta dessa condição, tá? Então, o método, assim como o método de instalações hidráulicas, ele é um método estatístico, tá? Fundamentado aí em estudos e experiências aí, né, dos projetistas. Bom, cálculo da demanda. Aí eu tenho aqui, né, todo um conjunto de explicações, inclusive, né, se vocês quiserem calcular, né, para prédios, né, aí utiliza essa metodologia aqui. Para a questão de residências, então a gente vai fazer uso, tá, de uma condição de demanda simplificada, tá? Mas aqui eu já vou deixar para vocês, tá, toda essa formulação aqui, tá? Que é para que vocês entendam como é que é feito aí, caso vocês queiram calcular, tá, a demanda, tá? Caso vocês precisem fazer aí o cálculo da demanda, está sendo feito aqui a explicação de como é que funciona, tá? Então, nós temos aqui esses critériozinhos aqui, ó, o DR, DF, DS, DC, cada um tem aqui explicando, tá? Direitinho como é que faz aí a definição de cada um dessas partes integrantes aí do cálculo da demanda, ok? Aqui, ó, C, fator de coincidência, tá? Então tem todos esses fatorezinhos aí para que vocês consigam desenvolver o cálculo, tá? Você pode fazer o cálculo também da demanda pelo método da carga instalada. Então nós temos os parâmetros, as parcelas, A, B, C, D até a G, tá? E aí você tem condição, através dessa metodologia disponibilizada aqui também, tá? De calcular aí a demanda, tá? Então tem aqui a parcela A, já tem aqui como é que você faz, tá? As tabelas que vocês vão consultar, a parcela B, tá? Nós temos aqui também a disponibilização aí da metodologia, tá? A parcela C, a D, tá? E aí, assim por diante, tá? Tem todos explicado direitinho aí como é que vocês fazem para calcular a parcela que vai significar aí o cálculo da demanda, tá? Mas para residências, né, nós, como eu falei para vocês, a gente vai fazer a adoção de uma metodologia simplificada para a definição da demanda, ok? Tá? Então, ramal de entrada. Então, a gente calculou lá pela potência instalada, né, a carga instalada, e aí a gente tem condição de verificar, tá, qual tipo de ligação que a gente vai ter, né, monofásica ou trifásica. Então, se for até 15, é monofásica, acima de 15, ela vai ser trifásica, tá? Aqui, a parte que é de responsabilidade da concessionária, tá? Então, por exemplo, se você tem uma energia trifásica com fornecimento de até 42 kVAs, então, como será a instalação? Então, eles vão disponibilizar, tá? O condutor em 16 milímetros, tá? Se for de 32, aí, ó,
de 10 milímetros, tá? Se for subterrâneo, 16, se for aéreo, 10 milímetros, tá? E aí, mas isso aí é a parte que é da concessionária. Vamos ver o que nos interessa, propriamente dito, tá? Então, vamos continuar aí no mesmo exemplo do fornecimento dessa faixa aqui, tá? Até 42. Então, o que é que a gente vai ter que entregar lá, né, para fazer a nossa entrada? Então, a gente vai utilizar um eletroduto de 40 milímetros de PVC rígido, aquele preto, tá? De 40 milímetros, ou se a gente utilizar de aço, 32 milímetros. Condutor de 16 milímetros, tanto embutido como aéreo, tá? Disjuntor de 70 amperes, tá? Aterramento de 16 e eletroduto de 20. Caixa de medição polifásica. Então, é aquela caixa maior. A caixa monofásica não cabe a instalação trifásica, tá? Não adianta, eles não instalam, tá? Se você quer instalação trifásica, instalem o quadro polifásico, ok? Bom, aí aqui tem um quadro aqui, né, que vem dizendo a quantidade de cabos que aí você vai precisar para fazer a instalação, tá? Eu coloquei aí apenas, isso aí tá tudo lá no manual, tá? Tá tudo lá no manual, explicadinho, direitinho, todas essas tabelinhas aí, tá? Aqui para a questão de 220 e 127, que não é o nosso caso, aqui a condição de 380 e 220, que é aí o nosso caso, ok? Barramento de cobre, se for utilizar, então nós temos aqui, né, os requisitos. O aterramento da entrada, tá, do quadro de medição. Então, tá aqui, ó. O quadro de distribuição geral e os quadros de medição situados no pavimento térreo devem ser aterrados e podem ser conectados através de poços de inspeção em malha de terra, formado por 3 hastes, conforme desenho 35, que é esse aqui. Então, uma coisa é o aterramento do relógio, tá? Aquele aterramento é com uma haste, essa haste você já tem a definição dela em uma das tabelas fornecidas pelo manual, tá? Normalmente aquela haste maior de 2,40 m, com espessura de 16 milímetros ou de 20 milímetros, não tenho certeza agora, mas está lá bem especificado lá no manual, tá? Então, essa entrada você já garante. Aqui ele está falando do quadro de distribuição. Então, o quadro de distribuição ele tem que ser aterrado com o sistema de aterramento formado por pelo menos 3 hastes. E aí nós temos várias formas de fazer esse aterramento, tá? Ele pode ser em linha, ele pode ser em anel, ele pode ser de outra forma também, tá? Inclusive, depois a gente pode ter uma aula exclusivamente sobre aterramento, porque não tem, tá? Aqui uma consideração em relação à subestação, tá? Enfim, tá? Mas o dimensionamento da fiação do terra, ele também já está definido no quadro que a gente acabou de ver, tá? Bom, quadros alimentadores ou quadro de distribuição. Então, a gente pode ter aqui o quadro de distribuição e a partir do quadro de distribuição nós elegermos, né, outros quadros de distribuição, tá, chamados também como quadro terminal, tá? E aqui é a figura do quadro de distribuição, tá? Aqui nós temos o padrão de entrada, onde a gente tem o fornecimento aqui, um fornecimento bifásico, tá? Aqui as duas fases entrando dentro do interior da casa. Então, sempre vem as fases com o neutro, né? E o terra, que normalmente é o seu exclusivo da malha, né? Então, ele vem para o barramento dos terras, e o neutro
o neutro com a fase, ele vai para o DR. Tá? Então, mas esses detalhes técnicos aqui a gente vai ver depois, tá? Estou aproveitando aqui para dar essa explicaçãozinha, tá? Então, as fases e o neutro vão para o DR, tá? Então, eles ficam protegidos pelo sistema do disjuntor residual, tá? Então, o neutro ele sai do disjuntor DR e vai para o barramento do neutro. E as fases, eles já saem aqui do disjuntor residual, e aí eles fazem as divisões em vários circuitos. Então, perceba que ele vem aqui na condição bifásica, e aqui ele passa a ter a condição de distribuição em circuitos monofásicos, ou, deixa eu ver se ele tem algum circuito aqui bifásico, tem um circuito aqui bifásico, né? Mas ele pode fornecer aí circuitos, distribuição de circuitos monofásicos, tá? Isso aí a gente vai ver, tá, em detalhes, tá, pessoal? Inclusive, se rolar mesmo essa condição da montagem do quadro de distribuição, aí realmente a gente faz uma dinâmica de montagem de um quadro real, tá bom? Dispositivo de proteção, tá? É um dispositivo elétrico que atua automaticamente pela ação de dispositivos sensíveis. Quando o circuito elétrico ao qual está conectado se encontra submetido a determinadas condições anormais, como, por exemplo, fuga de energia. Então, o DR ele é muito sensível. Tem fuga, ele simplesmente dispara. Tá? Os principais dispositivos de proteção utilizados em instalações prediais são os disjuntores termomagnéticos, tá? Ou disjuntores diferenciais, tá? Disjuntores contra surtos. Então, a princípio, nós temos esses três que são os mais conhecidos. Tá? Os disjuntores termomagnéticos, tá? Que pode ser trifásico ou monofásico, tá? Eles, na verdade, eles apresentam vários tipos de classificação, tá? Curva B, C ou D, cada um para um tipo de grau de proteção para equipamentos específicos. Então, quando vocês forem colocar o disjuntor, tá? Então, não é qualquer tipo de disjuntor, é um tipo de disjuntor que serve para proteger o tipo de equipamento específico, tá? Eu falo isso porque às vezes a gente não fica atento à condição, à curva a qual ele está protegendo, tá? Então, curva B, tá? Para proteger equipamentos como chuveiro, aquecedores, toda a parte de aquecimento, tá? Perceba que ele também colocou aqui lâmpada incandescente, mas lâmpada incandescente praticamente em desuso, né? Mas são aqueles equipamentos que transformam energia, né, em aquecimento, tá? O curva C para máquina de lavar, motores elétricos, lâmpadas fluorescentes, tá? E curva D para proteger redes com grandes cargas como transformadores. Então, esse disjuntor aqui no modelo NEMA, tá? Que ele vou dizer que ele está em desuso, mas que ele os mais utilizados são esses no modelo DIN, né? Bem menores, né? Com bem mais sensíveis também. Então, realmente é uma tecnologia que eu acredito que seja melhor, tá? Aqui os DRs, né? Ou IDR, né? Nós temos aqui dois disjuntores aqui, exemplificados aqui na imagem. Então, eles são dispositivos de proteção extra, com garantia de fuga de corrente que não ultrapassa 30 miliamperes, então realmente ele não deixa você tomar choque. Então, o disjuntor termomagnético, né, ele precisa atingir 10 amperes para poder liberar você, né? Enquanto que o disjuntor residual, né, ele age com 30 miliamperes. Então, praticamente uma brisa, ele já está disparando, tá? Por isso que muitos instaladores não gostam de instalar o DR, porque ele por qualquer sensibilidade, qualquer falha na instalação, ele desarma, e aí, né, a depender de como é a instalação, ele realmente pode ser um pouco complicador. Deixa eu ver aqui o que foi que alguém falou aqui no chat.
Eu tenho uma certa dificuldade aqui em ver o chat, porque ele não me disponibiliza. Alguém pode ler aí o que foi falado no chat? Pessoal? Se era por circuito ou geral, por quadro geral. Então, o ideal é que você escolha os circuitos. E aí eu vou explicar daqui a pouco para vocês o porquê disso, tá? Pronto. Ele aqui está sendo colocado em duas formas, tá? Ele pode ser colocado para proteção do circuito, tá? Geralmente ele é colocado em circuitos molhados, tá? Em área molhada, né? Melhor dizendo, né? Ou ele pode ser colocado como geral, tá? O que é que a gente tem? Serra talhada, tá? Eu vou dizer a minha realidade há 7 anos atrás. Procurei IDRs, tá? E não encontrei. Os que eu encontrei de 70 amperes, muito grande. Eu queria proteger os circuitos, mas eu só consegui disjuntores grandes. Então, eu utilizei ele como geral, tá? Qual é a diferença, tá? Quando você coloca o IDR no geral, eu acabei de falar que ele é um equipamento sensível, tá? Aí o que é que acontece? Qualquer problema que haja em qualquer dos circuitos, ele dispara. Perceba que tem uma diferença, tá? Eu estou falando qualquer dos circuitos, ele dispara. Aqui, né, quando ele está protegendo o circuito, ele só desarma aquele circuito. Então, de imediato, você sabe qual é o circuito que está com problema e aí você vai em cima da instalação para descobrir. Enquanto que aqui você está no mato, né, sem cachorro, né, você vai ter que testar, né, fazer alguns testes para descobrir qual é. Tá? Teve algum vacilo aqui na instalação, ele simplesmente dispara e aí não permite que aconteça aí a energização dos pontos. Tá? Então, pode ser um problema. Né? Por exemplo, você está numa casa, né? Aí choveu, você botou um ponto de instalação externo. Né? Choveu, molhou, disparou. Disparou, né? Iluminação, tomada, tudo desligou. Tá? Então, questão de preço, né? DR é caro, tá, pessoal? É bom fazer assim, mas é muito caro a instalação. Um disjuntor pequeno é quase o mesmo preço do disjuntor grande. Tá? Então percebam que tem esse tipo de problemática também. Tá? Dispositivo de proteção contra surto, o DPS. Tá? Aí é um disjuntor relativamente mais novo, tá? Nem todo mundo, nem todo instalador faz esse tipo de instalação, tá? É preciso estar atento também a como você vai montar o quadro, tá? É importante essa definição de como você vai montar o quadro para definir quais os tipos de dispositivo de proteção que você vai utilizar, tá? E aí os detalhes a gente vai ver nessa possível aula, tá? Então, além disso, existem as classes de proteção. Classe 1, tá? Com capacidade de proteção suficiente para drenar correntes parciais de um raio. Classe 2, para drenar correntes induzidas que penetrem nas edificações, ou seja, os efeitos indiretos de uma carga atmosférica. Classe 3, destinados à proteção fina de equipamentos ligados à rede elétrica, à linha de dados e linhas telefônicas. Então, além da classe, você tem que entender como é que vai ser feita a sua instalação. Tá? Existem formas de você fazer a instalação. E essa forma de fazer a instalação pode modificar o tipo e não a classe, tá? O tipo de DPS que você vai utilizar na instalação, tá? Esse aqui, por exemplo, ó, perceba que isso aqui, ó, é fase e neutro, num só. Existe um tipo de instalação que você só utiliza fase,
tá? Só esse pequenininho. Mas se você fizer um tipo que é necessário passar por esse tipo de proteção, aí você vai ter que comprar esse tipo de equipamento aqui. E ele não é fácil de encontrar, tá, pessoal? Não é fácil de encontrar esse aqui. Ele é instalado antes ou depois do quadro geral? Ele é instalado, você tem o disjuntor geral, né? Você vai colocar o disjuntor geral, ele vai passar por aqui e daqui ele vai puxar para o DR. E aí ele fica uma proteção conjunta. Tá? Mas isso aí a gente vai ver. Tá? Tudo em detalhes. Tá? Inclusive tem um instalador que realmente um cara excepcional. Eu gostei demais o vídeo dele. E depois me cobrem que eu passo para vocês, porque funciona de verdade. Eu já testei, tá? Já testei. E digo a vocês que eu aprendi com esse professor. É um professor, ele dá curso técnico e parece que também em universidades, tá? Então, realmente, ele mostra como é que faz a instalação, tá? Bom, tem essa montagem do quadro, eu estou deixando aqui o link, tá? Depois vocês assistam. Aqui